O Senhor Jesus foi perguntado quando que seria o tempo do fim e o sinal da sua vinda. E o Senhor Jesus vai dizer aqui em Mateus 24, 4: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Então, vai imperar um espírito de engano no meio das pessoas. Vai ter um excesso de engano, onde as pessoas tentarão enganar os filhos de Deus. E o Senhor Jesus vai dizer assim: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muita gente vai ser enganada. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas pessoas caindo no engano, caindo no erro, devido a falsos profetas, falsas pessoas. Uma coisa também que me chamou a atenção quando o Senhor Jesus fala do tempo do fim, é que ele diz aqui, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Então você vai ver abandono da fé, apostasia, abandono da fé, ódio, que é o que mais a gente vê hoje, né, entre os evangélicos, odiação uns aos outros, e a traição, o império do engano, o império do abandono da fé, o império da traição e do ódio, o tempo do fim. E o Senhor Jesus vai dizer, surgirão, versículo 11 do 24, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse detalhe é muito importante, enganarão a muitos. Muita gente será enganada. Muita gente será enganada. E hoje eu vejo às vezes certos irmãos que às vezes com uma frasezinha na rede social fica famoso, daqui a pouco começa a cobrar 3 mil reais para pregar aqui, pregar ali, falar o que o povo gosta. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, disse assim, amontoarão doutores segundo as suas próprias vontades. E uma coisa importante também é a frieza do amor. E por se multiplicar a maldade, o amor de muito esfriará. Veja isso. Por se multiplicar a maldade, o amor de muito esfriará. Então você vai ver uma frieza no amor. E a gente percebe isso, né? A frieza que tem no amor. Isso em relação a tudo. A pai com filho, a filho com pai, relacionamento de irmãos com irmãos. Essa frieza, a frieza no amor às coisas de Deus, esse enfraquecimento do caráter, esse enfraquecimento da devoção a Deus, essa falta de respeito com o sagrado. E a gente vê essa frieza no amor de muitos. Então, bem medido e bem pesado, nós já estamos no tempo do fim. Porque a gente vê hoje em dia muito engano, a gente vê hoje em dia muita traição, a gente vê hoje em dia muito ódio e muita gente fria espiritualmente. Gente que não tem mais força de frequentar um templo, pastores que não têm amor pelas ovelhas, pais que se odeiam filhos, filhos que odeiam pais. Então a gente está na última hora, no último momento da igreja na terra. Só que a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim. Então é preciso a gente perseverar, porque a palavra de Deus vai dizer em Malaquias, vai dizer assim que
Deus vai mostrar quem serve a Deus e quem não serve. Esse evangelho que a gente vê hoje, esse evangelho de modinha, esse evangelho gospel, esse evangelho da moda, da televisão, tem dito cada vez mais que Jesus está voltando. Porque eu nunca vi, olha, eu tenho mais de 30 anos que eu conheço o evangelho. Eu nunca vi uma decadência moral tão grande como a gente vê nos últimos dias. Eu nunca vi uma frieza espiritual tão grande como a gente vê nos últimos dias. Então, esse é o momento de quem quer mesmo Deus, quem quer o Senhor Jesus, esse é o momento crucial. A palavra de Deus diz: quem for sujo, se suje mais. E quem for limpo, se limpe mais. Então você tem que decidir no seu coração se você quer subir para a glória com Jesus ou se você quer ficar na terra. Porque eu estou vendo as coisas de uma forma que está ficando insuportável. E depois da rede social piorou muito. Porque fizeram do evangelho um negócio. Não se prega mais a verdade. Me diga uma coisa, qual foi a última vez que você foi numa igreja que pregou contra o pecado? Que falou para você se santificar a sua vida? Que falou para você jejuar? Que falou para você orar? Que falou para você se afastar das coisas que desagradam a Deus? É muito difícil, é muito raro. As pregações das igrejas hoje a vitória é tua, você vai triunfar, você vai prosperar, você vai comprar carro, você vai comprar casa, só coisas materiais aqui da terra. Se esquecem de falar do céu, que o apóstolo Paulo disse que se a gente fosse esperar pelas coisas aqui da terra, seríamos os mais miseráveis do mundo. Mas que a gente se alegrássemos, o Senhor Jesus falou isso. Não se alegre por vocês expulsar demônios, por vocês curar enfermos. Antes alegrei-vos pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Essa deve ser a verdadeira alegria do crente. Agora, quantos crentes você acha que estão alegres pela volta de Jesus? Não. Eles querem prosperar, querem carro zero, querem casa. Não estou pregando contra isso, porque eu não sou da teologia da pobreza. Mas que o nosso alvo deve ser a volta do Cristo e Jesus está à porta. Eu sou o pastor Júlio. Se você gostou, se inscreve, dá like, compartilha. Deus abençoe sua vida.